Havia 2 soldados deixados para trás em uma das torres de vigia construídas ao longo da parede externa de Morxioli, por precaução, e sua atenção estava na batalha entre o lado de Vandaliolitis e o lado de Rajime Fitunilitis. E Troites tão longe que eu posso ver corretamente, mas Isnilit que alguma batalha realmente louca, um deles disse. Os soldados tinham uma visão relativamente boa, mas comum em todos os outros sentidos, então eles foram incapazes de acompanhar os balanços de armas que eram muito rápidos. Além disso, eles não tinham nenhum conhecimento profundo quando se tratava de magia. Como Vandalio e Leticio Hollow Balletis eram pequenos e a sua língua estendida parecia simplesmente um objeto em forma de chicote, eles podiam confirmar muito. E como Vandalioetas estava de volta para a torre, eles podiam ver o globo ocular do Rei Demônio em sua testa. Assim, eles foram incapazes de perceber a estranheza da maneira como Vandaliel e Rajime Fitun estavam lutando entre si, e só podiam dizer vagamente que era uma batalha incrível. Os bandidos fugiram mesmo quando um dragão do trovão atacou. Esses bandidos podem ser tão fortes quanto os aventureiros da classe B ou até melhor, disse o outro soldado. Que raio queres dizer com bandidos tão fortes como aventureiros da classe B? Por que diabos eles são bandidos se eles são tão fortes? O primeiro soldado gritou. Era comumente considerado que nenhum bandido seria tão poderoso quanto um aventureiro de classe B. Alguém com esse nível de força seria capaz de viver uma vida luxuosa caçando monstros que eram fracos o suficiente para caçar com facilidade. Mas era raro que pessoas com a força de um aventureiro de classe B nunca fizessem coisas parecidas com bandidos. Arente aqueles caras de outro ducado. Não, talvez até mesmo de Duque Alcremirates Forças Especiais? Você tolo. Você pode apenas especular sobre coisas assim. Não, quero dizer, de acordo com os rumores. Cale a boca. Vandaliel tinha um familiar que se parecia exatamente com a irmã mais nova desaparecida dos Duquelitus, e ele e Darcia estavam espalhando ensinamentos de vida elitis, tomando uma posição negativa contra a igreja de Alda. Havia rumores entre alguns de que o atual Duque Alcrin não pensava bem deles. Um dos soldados parecia suspeitar que esses rumores poderiam ser verdadeiros, mas seu companheiro foi rápido para detê-lo. Eles poderiam ser extremistas Alda que se recusam a aceitar a facção pacífica ou assassinos enviados por vampiros que adoram um deus do mal, poderiam. E não faz sentido tentarmos usar o nosso cérebro aqui. Nosso trabalho é manter um vigia. Agora que Hiroichi deixou isso claro, cale a boca e... Rei, olha para ali. E disse, cale o seu. O que diabos é isso? Os olhos de Soldiers abriram-se em estado de choque quando viram misteriosos flashes de luz aparecer numa parte da floresta de ninhos de Devililitus do outro lado do campo onde Vandaliel e Fitun estavam luta. As árvores estavam caindo e uma grande quantidade de sujeira e fumaça estava subindo no céu. Além disso, o gigante da montanha que havia sido jogado na direção de Kanako e Melissa se levantou, como se uma nova vida tivesse sido soprada nele. Monstros lutando entre si? Mas podemos vê-los daqui se forem dragões ou gigantes. Em qualquer caso, precisamos relatar que há algo lutando dentro da floresta. E o gigante que voltou a subir? Veilitre reportando isso também. E assim, a atenção dos Soldiers foi afastada da batalha de Vandaliel com Fitun e dividida. Enquanto isso, Miles e o Rapid Wind Demon Coter Kizelbin estavam lutando na floresta, as ondas de choque de seus ataques causando flashes de luz para brilhar em direção ao céu e inúmeras árvores a serem derrubadas. Sardusto Blow. Kizelbin gritou, sua habilidade marcial desencadeando uma série de facadas rápidas com sua adaga que havia sido encantada com magia de atributos de luz. Dizia-se que seus movimentos eram tão rápidos que seu braço era impossível de ver, e ele parecia nada mais do que poeira estelar caindo do céu noturno. A batalha já tinha se arrastado por muito tempo, então Miles, o familiar Spirit Demonfalgo, tinha expirado. Com um grunhido, ele tentou se defender com suas garras estendidas, mas ele não conseguiu bloquear todos os ataques de punhal de Kizelbinel. O sangue jorrou de todo o corpo. Ele cambaleou para trás alguns passos e caiu de joelhos. Miles deu um suspiro profundo que expeliu tanto sangue quanto ar. Impressionante. Para ser honesto, eu esperava que você fosse tão poderoso.
Parece que eu subestimei você. Ele havia se transformado parcialmente em uma besta com um Beast Transformation. E, no entanto, mesmo depois de ser forçado a um estado em que qualquer um notaria imediatamente que ele era um humano com um olhar, ele havia sido encurralado por esse inimigo. Os efeitos de ambos os seus familiares Spirit Demonfall e um transcende limites o expiraram. Todo o seu corpo tinha sofrido feridas profundas, e o seu Rapid Regeneration já não o acompanhava. Até agora, isso é. Então, vamos começar a ronda 3? Miles disse, seu tom de fala de alguma forma cheio de vida quando ele devolveu uma garrafa de porcelana vazia ao bolso. Você é imortal? Kizelbin murmurou, sua expressão endurecendo. As feridas infligidas por sua adaga revestida de orixalcum eram profundas, mas estavam curando diante de seus próprios olhos. Ele esvaziou sua poção de 3º grau e jogou fora a garrafa vazia. Seu cabelo, embebido em suor, estava preso em sua testa, e ele tinha várias feridas não tão rasas em seu corpo também. Embora Miles tivesse colocado alguma distância entre os dois, a fadiga se acumulou em Kizelbineco todo o corpo até o ponto em que ele poderia dar uma perseguição e dar um golpe final. Como Miles, ele precisava de tempo para se recuperar também. Kizelbin era muito mais poderoso que Mortor, o confidente do vampiro Birkini de raça pura que Miles havia derrotado anteriormente. Além disso, ele era um usuário de magia de atributos de luz, com experiência de sua vida mortal na caça não só Kijin imagem, mas também vampiros. Usando essa força, ele já havia levado Miles para um canto 2 vezes, mas, a cada vez, Miles consumia algo que curava suas feridas e restaurava sua resistência perdida, colocando Kizelbin de volta na estaca 0. Kizelbin foi o único que acumulou danos e fadiga. Quantas dessas poções avançadas o Rei Demônio lhe deu? Ivy matou inúmeros vampiros antes de você, e ainda assim você sobrevive aos meus ataques mortais, se recupera e continua lutando. E eu ilitre como um morto-vivo, ele exclamou. Potions. O que o boss me deu é algo muito melhor do que isso, disse Miles. A substância que ele tinha consumido repetidamente e era o sangue de Vandaleuetas, o principal constituinte da poção de sangue. Não era sangue comum ou era o sangue de um rei demônio que se tornou um semideus. Tal sangue tinha propriedades restauradoras ainda maiores do que se fosse transformado em poção de sangue, especialmente para um vampiro abissal. Com a habilidade Ubloorvor, impulsionou os valores dos atributos e estimulou a habilidade Rapid Regeneration. Além disso, fez com que a fadiga do corpo desaparecesse como se nunca tivesse existido. Familiar Spirit Demonfall. 3ª vez, o charme. Morre, caçador de vampiros. Miles gritou. Idon te recomendo que faça isto repetidamente dentro de um curto período de tempo embora tenha aparecido no clone de Vandaliel que tinha descido sobre Miles. Kizelbin não podia mais esconder seu estado fatigado. Totalmente recuperado e com uma luz negra envolvendo-o pela 3ª vez, Miles se jogou em Kizelbin mais uma vez. O portão de trás da cidade, no lado oposto do portão que os monstros estavam avançando. Os cidadãos evacuadores reunidos no interior estavam aguardando a ordem de evacuação. Isso porque se eles saíssem cedo demais, era possível que os monstros detectassem a presença desse grande número de humanos e fizessem um desvio para atacá-los diretamente, em vez de passar pelo portão da frente da cidade. Considerando que a presença de um grande número de dragões do trovão e outros monstros voadores tinha sido confirmada, o plano era que a evacuação começasse quando a batalha no portão da frente estivesse bem encaminhada. Era fácil imaginar que esse seria o plano, assumindo que Armorx e seus vassalos não eram incrivelmente incompetentes. Foi por isso que Hajime Fitun ordenou que o Tempest Strike Mager Matilda, Shestun e os outros espíritos heróicos atacassem os cidadãos evacuadores. Ele pensou que eles seriam capazes de criar um grande número de vítimas e sacudir Vandaliel mentalmente. Mas os membros da Legion Elitis estavam estacionados aqui e ali, como a velha de voz estranhamente alta que salvou aqueles que se atrasaram para escapar. Graças a eles, a maioria dos espíritos heróicos tinha sido arrastada para o calabouço. Mas vários deles haviam passado por armadilhas Legion Elitis e chegaram à cidade. No entanto, eles não foram capazes de executar com sucesso o plano Hajime Fitun. Giu! O homem osso rugiu,
balançando sua espada mágica que era feita de fragmentos do Rei Demônio. Tendo sido enganado ao pensar que o Homem-Osso era um mero esqueleto, o espírito heróico em que o Homem-Osso balançou a arma gritou enquanto era massacrado antes de poder ativar a transformação do espírito heróico. Mais tarde, ele seria colocado nos registros como uma das pessoas que estavam atrasadas para escapar e mortas por um esqueleto. Um dos espíritos heróicos tentou atravessar a floresta, mas no momento em que percebeu que estava em um terreno de alimentação criado pelos galhos que cresciam de Isenilitis de volta, ele disse, ele já estava em uma situação da qual não podia escapar. Tome isto até morrer, murmurou Eisen, que se tornou uma alta imperatriz Scoles após o seu último aumento de rank. De caramba, não há fim para isso. Como mato essa mulher? Mesmo que eu lhe apunhale o peito ou lhe faça um buraco na cabeça, ela regenera-se imediatamente. Ela não tem pontos vitais, ele gritou de frustração. Ele não conseguiu derrotar Eisen, que parecia ser um demi-humano, mas na verdade era um monstro do tipo vegetal com Super Rapid Regeneration, a versão superior da habilidade Rapid Regeneration. Assim, ele acabou lutando uma batalha infrutífera até que seu corpo entrou em colapso. Mas havia outros espíritos heróicos que conseguiram superar as obstruções e chegar às muralhas da cidade. São nós os únicos que chegaram aqui, um deles gritou em choque, olhando ao redor para ver que havia apenas 4 deles, incluindo ele mesmo. Impossível. Havia mais de 20 de nós, outro murmurou. Mas menos de metade de nós conseguiu chegar aqui. A maioria dos espíritos heróicos dos Fitunili pertenciam à banda mercenária liderada pelo próprio Fitun quando eram mortais. Era um número invulgarmente grande de indivíduos para se tornarem espíritos heróicos do mesmo Deus ao mesmo tempo. Isso significava que menos de seus crentes haviam se tornado espíritos heróicos mais tarde, mas mesmo assim, Fitun comandava espíritos mais heróicos do que a maioria dos deuses. A maioria desses espíritos heróicos participava neste plano, tendo sido encarnados em corpos físicos pela habilidade marionete. No entanto, seus números caíram severamente. Rei, se as coisas continuarem a este ritmo, há algum ponto para continuarmos com o plano? É melhor ir e juntar-se ao comandante, e um dos espíritos heróicos murmurou. Donilit seja estúpido, outro disse. Não há maneira de o Veilito alcançar numa só peça a partir daqui. Estás a tentar matar ainda mais de nós? B. Mas não há sinal de Shestun, Matilda e os outros retornando aos seus reinos divinos. Eles ainda deveriam estar lutando. Se pudermos juntar-nos a eles. Só porque eles Avenilite voltaram aos seus reinos divinos não significa que eles ilesos. Eles foram teletransportados para algum lugar distante e ou eles já podem ter sido derrotados e selados ou comidos. Veilitre contra o Rei Demônio, sabes? Y. O urso tipo Beast Shield Bearer, o mago humano, o anão machado Velder e meio F arqueiro estavam finalmente nas muralhas da cidade, mas eles não tinham certeza do que fazer. O plano inicial era usar habilidades marciais e feitiços para destruir as paredes de uma forma espetacular, em seguida, entrar na cidade e matar todos, exceto um número decente para usar como reféns. E uma vez que os companheiros de Vandaliel chegaram, eles deveriam usar Perois Spirit Transformation. Mas esta não era claramente a situação que eles tinham imaginado quando o plano foi criado. Chique. Veilitre fazendo isso. Se fugirmos daqui, o Veilitre vai acabar da mesma forma que os outros. Todo mundo, cada um de vocês faz os seus próprios buracos na parede e entra. É menos provável que Veilitul seja apanhado em armadilhas se todos nós entrarmos do mesmo lugar. Se você gosta, então mate-se agora, retorne aos seus reinos divinos e receba a punição daqueles que deixamos para trás. Não temos outra escolha. Os 4 espíritos heróicos, que tinham sofrido a transformação do espírito heróico, se dispersaram e foram a cada um fazer seu próprio buraco na parede para entrar na cidade. Os soldados na torre de vigia mais próxima a eles perceberam o que estava acontecendo e avisaram seus companheiros no chão, mas era tarde demais. Uma onda de choque produzida por um escudo, um balanço de machado, uma flecha que se encantou por explodir no impacto, e estes colidiram com a parede, criando buracos com um ruído estrondoso. Os guardas do outro lado dos buracos na parede gritaram em pânico.
Atrás deles, um homem gordo que parecia ser um comerciante e um homem bem vestido com uma barba estavam congelados de medo, e eles tinham sido tarde demais para escapar. A aventureira que parecia o seu guarda-costas tinha sido ferida pelos fragmentos quebrados da parede, ou talvez ela estivesse simplesmente aterrorizada, e ela não fez nenhum movimento para desenhar sua arma. Vários gritos femininos vieram de algum lugar à distância. Eu matá-lo para começar. Lightning Barrage, gritou o mago, desencadeando projéteis de raios que varreram os guardas. Vocês vão morrer primeiro, gritou o usuário do machado anão. Ele e a arqueira saltaram para a cidade através de seus próprios buracos. O urso tipo besta Kinshield Bearer começou a segui-los e mais de repente tinha a sensação de que algo estava errado. Algo estranho. Sim, aqueles guardas, seus rostos pareciam um pouco parecidos demais? Ele pensou consigo mesmo, pensando nos 5 guardas que haviam sido derrotados pelo mago antes mesmo de terem tempo de gritar. Sinos de alarme começaram a tocar em sua cabeça. Sua intuição estava gritando com ele que isso era uma armadilha. Mas o anão e a arqueira já haviam entrado na cidade. W. Lastre vai ficar bem, certo? O homem bem vestido disse, tremendo. Acerte atrás de mim, o espadachim fêmea disse-lhe, levantando a espada corajosamente. Venha, ela disse ao inimigo à sua frente. O anão deu uma risada feliz. Como você deseja? Vou fazer-lhe companhia, ele disse quando se aproximou dela. Espera. Eu dar-lhe dinheiro, por favor Dom Hoyt me matar, o homem semelhante a um comerciante gritou em lágrimas. A arqueira puxou para trás a corda de seu arco, mirando nele. Money. Eu preciso disso. Só preciso da tua vida. Com isso, ela soltou sua flecha. Naquele momento, o escudeiro de pele de besta tentou avisar seus companheiros. Espere, isto é uma armadilha. Saia, agora mesmo. Mas antes que ele pudesse terminar sua sentença, um fio fino enrolado em torno de seu corpo e cavou as lacunas em sua armadura. Os soldados abatidos fizeram um ruído borbulhante, transformando-se em um líquido viscoso, cor de sangue crimson. Ku, que se dividiu em várias partes e mudou sua aparência, voltou à sua forma original. O mago, tomando conhecimento de sua advertência companheira, recitou apressadamente um encantamento. Wind God Beast Assault. Bestas enormemente parecidas com lobos do atributo vento soltam uivos à medida que se materializam. No momento em que o anão percebeu que seus companheiros estavam em apuros e voltou a seus sentidos, ele já estava dentro da faixa de espadachim feminino. Single Flash, ele gritou apressadamente enquanto balançava o machado. Esta era uma habilidade marcial básica, mas agora ele tinha sofrido o Heroes Spirit Transformation. Mesmo este ataque seria suficiente para eliminar a maioria dos inimigos. Mas o machado dos Dwarfilitis não cortou diretamente a arma do espadachim feminino e entrou em seu corpo. Parece que Oroit caiu no Temptation que aprendi com a grande avó, o espadachim disse. Embora ela parecesse ser uma bela mulher humana, ela rapidamente se transformou em uma obscena imagem de pele azul com 2 chifres na cabeça e asas membranosas saindo de suas costas. A espada que parou o machado dos Dwarfirates também se transformou, transformando-se em uma espada sagrada mágica irradiando uma aura sinistra. Esplêndide! Você conseguiu! Iris, chegou à altura de tentares um homem e murmurou a espada. Nemesis George. George Dono, eu entendo como você deve se sentir, mas estou me sentindo aliviado, disse o homem bem vestido. Luciliano. Ele lançou um feitiço sobre Nemesis George para fazê-lo parecer uma espada comum. Life Terror Beast Assault. Luciliano recitou, evocando uma besta que se assemelhava a um dinossauro carnívoro. Você Dom Hoyt precisa de dinheiro? Isso é mais conveniente, disse o homem que parecia ser um comerciante, produzindo uma espada de algum lugar e derrubando a flecha que estava viajando em sua direção. Ididilith tem algum em mim, você vê. O homem se transformou em um belo zumbi vampiro que parecia estar em seus 30 anos, com olhos vermelhos nublados, presas e um sorriso feroz. Ternecia Woun. Maldito seja! Então, você estava disfarçado com o Transformation, a arqueira murmurou.
A espada mágica que se assemelha à espada sagrada Nemesis Bell, e embora sua aparência tenha mudado completamente, esse rosto é o Liberating Princess Knight. Pensar que ainda viveste, como um succubus, disse o anão. Os guardas são um slime. Um mimic slime estava disfarçado de guardas, o mago gritou em aviso. Enquanto isso, o escudeiro de pele de besta que havia sido pego por um fio gritou quando ele foi puxado mais profundamente para a cidade. Bem-vindo, queridos convidados. Peço desculpa por ter sido abrupta, mas tem alguma palavra final? Belmont disse aos espíritos heróicos quando ela apareceu no local. Ao seu lado estava Eleanora, com a espada desembainhada. Na esquina do edifício estava a fonte dos gritos femininos, o remodelado Hydra Zombie, cujas 9 cabeças foram substituídas pelas metades da parte superior do corpo de mulheres bonitas de diferentes raças. E ao lado dela estavam Palvina e Rapiessage. Por que é que fui trazido até aqui? Embora sejam espíritos heróicos que estão em estado lamentável, eu não seria capaz de enfrentá-los, disse Luvesfol, que estava escondido na sombra de um prédio. E concordo. Embora eles certamente sejam espécimes fascinantes. Eu ficarei bastante satisfeito com seus cadáveres sendo trazidos de volta, disse Luciliano com uma expressão rígida, ainda se escondendo atrás de Íris. Luves, esse tipo de atitude é exatamente o motivo pelo qual o seu rank want aumenta, disse Palvina. Você é o discípulo superior de Sua Majestade, o Imperador, e capaz de limpar masmorras de classe B, não é? A Íris disse ao Luciliano. Observando essa cena se desenrolar, os espíritos heróicos entenderam que estavam completamente derrotados. Imediatamente olharam para trás em direção aos buracos que haviam feito na parede, mas já haviam sido reparados e selados. Vandaliel já havia transformado as paredes de proteção ao redor da cidade de Morxie em golems e colocado familiares do Rei Demônio disfarçados por toda parte. Estes notificariam Gulfadgar da presença heróica dos espíritos e, em resposta, ela criaria portões de teletransporte para que os espíritos heróicos fossem enviados para sua masmorra se saltassem sobre as paredes ou passassem por quaisquer buracos criados nelas. Para garantir que os espíritos heróicos entrassem nas masmorras, Kul se disfarçara como 5 guardas da cidade com a habilidade o controle de longa distância. Iris Beleart havia se disfarçado de espadachim humano com um feitiço, e Isla se disfarçara de comerciante gorda com o transformação. Iris, que se tornará um súcubo obsceno, havia aprendido uma técnica de súcubo com a avó do rei Magem, Godwin, que havia despertado nos terrenos de descanso da vida. Com essa técnica, ela encantou e atraiu o anão para dentro. Encantar o inimigo e aproximá-lo para derrotá-lo era conhecido como tentação. Dizia-se que, de acordo com Zakart, havia se originado do conhecimento de Uvilo sobre Kunoichis. Ficamos completamente presos, murmurou o mago. Mas... teleporte de curto alcance. Enquanto sua própria besta divina lutava contra a besta do terror Lucilianoelitis, ele teletransportou o portador do escudo do tipo urso de pele de besta a uma pequena distância, libertando-o do fio de metal que o estava amarrando. Você me salvou. Letilitis restauram a nossa formação. Agora que as coisas chegaram a isso, nós Vonilit ser capaz de atacar a cidade, mas Veilit conseguiu em nosso objetivo original de desenhar os subordinados demônio Kingilits para nós. Tudo o que resta fazer agora é lutar até morrermos, o escudeiro disse aos seus companheiros. O anão e o arqueiro deram um grito espirituoso em resposta enquanto se preparavam para a batalha. Eles tinham sido mercenários capazes como mortais. Eles haviam superado uma desvantagem em números com força pura inúmeras vezes. Sabendo o que eles estavam pensando, Eleanora sorriu. É verdade que você é forte, e mais a menos diferença do que você imagina. Havia uma pequena quantidade de sangue na lâmina de sua espada mágica. A batalha no portão da frente da cidade havia se intensificado muito. O conde tinha colocado seus soldados fora do portão, em vez de dentro, preparado para morrer, a fim de comprar o tempo que os cidadãos precisavam para evacuar a cidade. Assim, Gulfadgar foi incapaz de teletransportar os monstros, e eles foram capazes de carregar direto para a cidade. Esta é a minha primeira vez numa batalha como esta. Tudo é tão estranho, gritou o ex-aventureiro da classe B Rodrigues enquanto ele estremecia. A batalha foi muito unilateral.
Thundering Ogre Slash, gritou Basdia, que estava vestindo o que parecia ser uma combinação de uma armadura e um maiô com uma decoração de saia. Ela balançou seu machado para baixo sobre o tirano troll que estava liderando os trolls, dividindo seu crânio em dois. Shautik Light Circle Blade Dance, chorou Zadiris, que estava usando algo parecido com uma mini saia com babados e fitas. Seu feitiço lançou 7 lâminas brilhantes em forma de disco que dançavam no céu, cortando os pescoços dos Venom Wyvern. Os monstros soltaram gritos de morte enquanto eram abatidos, incapazes de suportar até mesmo a menor quantidade de resistência. Troll Tyrants eram poderosos monstros de rank 8, ou derrotar exigiria vários aventureiros de classe B. Venom Wyvern foram rank 6, mas eles eram inimigos problemáticos que eram difíceis de derrotar devido ao fato de que eles estavam no ar, com presas, e garras e veneno mortal nas pontas de lança de suas caudas. Tais monstros estavam sendo descartados com facilidade. Eu sabia que Darcy Adono era mais poderoso que eu. Eu sabia disso, mas eu não esperava que esses dois ghouls fossem muito mais poderosos que eu também. Rodrigues pensou consigo mesmo. Quando a batalha com os monstros começou, Darcy havia usado o descida do espírito familiar, e Basdia e Zadiris gritaram transformem, enquanto segura suas armas no ar. Perplexo, Rodrigues assistiu uma parte das decorações no machado de Basdia e a equipe de Zadiris separou das armas e se envolveu em seus corpos para formar equipamentos defensivos. Parecia que isso aumentava tremendamente sua força, ou os dois estavam derrotando monstros poderosos um após o outro. Mas Rodrigues notou que a transformação não os tornará poderosos. Os dois já haviam sido poderosos antes da transformação. Não havia dúvida de que a transformação havia aumentado seu poder aumentando seus valores de atributo, melhorando seus feitiços e aumentando seu poder defensivo. Mas também não havia dúvida de que ambos já eram mais poderosos do que Rodrigues, mesmo sem ele. O comerciante que empregou Rodrigues já havia pensado em usar as mulheres Ghoul como prostitutas sagradas em um bordel disfarçado de igreja. O Rodrigues estava muito feliz por ter sido capaz de acabar com isso. O plano pode ter funcionado para ghouls comuns, mas não havia como ghouls tão poderoso quanto isso poderia ter sido feito para fazer esse trabalho. Se a sua força tivesse sido descoberta, o comerciante pode ter sido preso por suspeita de crime e não por operar um bordel ilegal, mas por contrabandear uma grande quantidade de forças militares para a cidade e tramar um golpe de Estado. Mestre da Guilda Berrar dos Aventureiros Guilda, mestre da Guilda dos Magos Guild e Armorxi estavam certamente à beira de desmaiar em choque agora. O mestre da Guilda Bashem, da Guilda Tamers, estava atualmente envolvido em combate aéreo em seu enorme viver, então ele parecia estar bem. Aliás, Darcy estava liderando a batalha, diante dos cavaleiros e aventureiros. Depois de ativar a descida do espírito familiar, ela lançou encantamentos básicos sobre todos no campo de batalha e se engajou em batalhas na linha de frente. Ela varreu um minotauro que cobrava animadamente por ela, Basdia e Zadiris, bloqueou os ataques mágicos concentrados dos Ogre Mages, que a consideravam um inimigo perigoso e agora estava envolvida em um combate direto individual com um chefe gigante da montanha. De fato, um chefe gigante da montanha rank 9 tinha mais de 10 metros de altura. O chefe gigante da montanha soltou um barulho que era meio grito de batalha e meio grito enquanto ele carregava com seu machado de pedra levantado em direção a Darcia, que estava flutuando no ar com um feitiço. Força muscular super melhoramento. Darcia gritou. Ela segurou sua equipe com as duas mãos e usou-a para bloquear o ataque dos chefilitis gigantes da montanha. Considerando a diferença em seus tamanhos, pode se preocupar que sua equipe iria quebrar e mais foi o machado de pedra em que uma rachadura apareceu. Aliás, Darcia tinha gritado o muscular Strengthen Super imensamente, mas ela não tinha realmente lançado um feitiço. Ela estava simplesmente fingindo ter fortalecido sua força física com magia para bloquear o ataque dos Gentilitis, colocando um show para aqueles ao seu redor. Mas o chefe gigante da montanha parecia instintivamente ter sentido isso. Estava claramente lutando uma batalha contra o próprio medo. No entanto, Darcia não tentou nenhum contra-ataque e, em vez disso, virou-se para Rodrigues. Agora, Rodrigues-san. Strike, enquanto eu estou segurando o Mountain Giant de volta. É claro. Rodrigues disse apressadamente, balançando sua arma nas pernas dos Gentilitis.
Não. Seguir depois de Rodrigues-san, um dos cavaleiros de Armorxioletes gritou. Podemos permitir que a Santa Dama se empurre, disse outro. Os cavaleiros e aventureiros atacaram depois de Rodrigues, enquanto os guardas dispararam suas flechas. Enquanto isso, Kes estava disparando flechas contra os monstros rapidamente, e cada uma de suas flechas tinha poder por trás deles. Kes, o seu ritmo é bastante rápido. Vais ficar bem? Perguntou o guarda sênior, aparentemente preocupado que Kes poderia esgotar-se. Ites não é um problema, senpai. Kes gritou de volta. Somos os que estão no controle da batalha. Você não precisa pensar que precisa disparar todas as suas flechas antes de morrer. Estou bem. Não sei porquê, mas sinto força apenas se levantando em mim e não estou me sentindo cansado. Talvez você fosse particularmente compatível com o encantamento da Santa Dama? Não, talvez o efeito do encantamento mude dependendo da compatibilidade para começar? Tanto faz, o guarda sênior murmurou. Vocês, Kes vai levar todos os guardas para este ritmo. Se você deseja um aumento salarial, não relaxe e aponte bem suas flechas. Ele gritou com os outros. Embora todos estivessem preparados para morrer neste lugar, agora estavam lutando muito pela vitória depois de ver Darcy e os outros em ação. Mas, naturalmente, eles estavam sofrendo ferimentos. Os aventureiros sofriam queimaduras depois de serem atingidos diretamente por feitiços, e os cavaleiros que foram varridos pelos clubes de ogres tiveram os braços partidos juntamente com os seus escudos. No entanto, os feitiços de cura imediatamente voaram em direção a eles de Darcia, Radiriz e até mesmo a sacerdotisa Paula nos outros nas costas, garantindo que essas lesões não fossem fatais. Don't baixe a guarda. Selem esses buracos e deixem os monstros entrar. Basdia ordenou aos soldados. Não se esqueça de se envolver com uma vantagem numérica de pelo menos 3-1. Enquanto aqueles na frente mantêm a linha, aqueles na parte de trás devem apoiá-los e criar aberturas para atacar, Radiriz acrescentou. Como este, ela disse, mostrando aos soldados um exemplo. Quanto ao motivo pelo qual eles estavam comandando os soldados, em vez de simplesmente enfrentar os monstros por conta própria. Isso foi porque eles iriam derrotar os monstros muito facilmente se eles fizessem isso. Os três não eram habilidosos o suficiente para lutar enquanto faziam um ato para esconder suas verdadeiras habilidades. Eles poderiam se dar ao luxo de colocar em quaisquer atos pobres, especialmente com pessoas como Rodrigues ao redor que seriam capazes de ver através deles. O que tem medo? Você é realmente os cavaleiros de Morxi que são famosos por sua força? Não passou todos os dias da sua vida a treinar para este mesmo dia? Basdia gritou ferozmente para os cavaleiros. Não, há alguém que pense que os nossos homens são fortes. Na verdade, como uma cidade de comércio, estamos muito longe de qualquer campo de batalha, então a maioria realmente pensaria que nossos homens são fracos, e Armork se murmurou para si mesmo sob sua respiração. Agora é a hora de ganhar seu sustento, aventureiros. Dragões do trovão, gigantes da montanha e formas superiores de ogros e trolls. Seus materiais e pedras mágicas serão seus para serem tomados. Mostre-me sua força. Zadiriz gritou com os aventureiros, apontando sua equipe para a horda de monstros com um movimento que parecia parte de uma dança. De fato, todos ganhariam bastante, mesmo que todas as recompensas fossem divididas igualmente, e mais vocês foram os que derrotaram mais inimigos, Berrar murmurou com um sorriso tenso. Agora é a hora de mostrar seu orgulho como cavaleiros. Prove que não há covardes que se escondam atrás de suas esposas ou saias em nossa ordem dos cavaleiros. Um dos cavaleiros gritou. É exatamente como essa senhora diz. Vamos ficar ricos e mostrar nossa força, um dos aventureiros aplaudiu. Os cavaleiros e aventureiros o moral tinha atingido um clímax, tendo visto a esperança de vitória, apesar de ter sido preparado para morrer. Suas vozes eram tão espirituosas que os monstros, cujos instintos agressivos haviam sido estimulados pela fúria do calabouço, recuaram um pouco. Isso deixou uma abertura, mas foi Fang e os ratos que atacaram na linha de frente antes dos soldados e aventureiros.
Com a habilidade usurpas limites ativa e envolvida na aura do medo, Fan rugiu, saltou e afundou os dentes na perna de um gigante da colina, um gigante que era cerca de metade do tamanho de um gigante da montanha. Maroru e Urumi, que estavam cobertos de chamas e ar frio, saltaram para o gigante da colina enquanto caía. Outro gigante da colina jogou seu punho em direção a eles para ajudar seu companheiro, mas Suruga pulou na frente de seu punho. O gigante da colina soltou um grito de dor quando seu soco colidiu com sua pele de aço, fazendo com que vários fios de pele de agulha se encaixassem em sua mão. E como a cauda de Surugalitis veio golpeando como um chicote quando o gigante da colina cambaleou, foi dada a chance de se recuperar. Flovin Kuti. Boulder Hand. O abdômen do Monte Gentilitus foi cortado de ambos os lados pela espada Simonilitis e garras Nathanielitis. Minha espada realmente cortou. Pensar que a minha espada trabalharia contra um gigante. Como esperado do Master. Simon disse com admiração. Essas coisas cortam tão bem que Tilitz quase assustador. Natania murmurou enquanto observava o sangue derramar da boca e feridas do Monte Gentilitis. Simon e Natania haviam equipado e transformado os membros artificiais que haviam recebido de Vandaliel. O braço artificial de Simonilith produziu um capacete que protegia sua cabeça e outras partes que reforçavam sua armadura, e outra parte de seu braço havia se transformado na espada que ele estava usando como sua arma agora. 4 membros artificiais produziram uma armadura que protegia seu tronco, bem como garras em suas mãos e pés. No entanto, ambas as armaduras tinham menos peças decorativas do que Zadiriz e Basdia, e era principalmente de cor preta, então elas pareciam completamente diferentes. Se Zadiriz e Basdia eram garotas mágicas, Simon e Natania eram como personagens misteriosos de antigos programas de televisão ou chefes vilões. Mas os seus membros artificiais tiveram um grande desempenho, as lâminas de metal líquido eram mais afiadas do que até mesmo mitril ou adamantite, não importa ferro. Se suas armas fossem feitas de ferro, teria sido difícil para eles infligir ferimentos fatais a um gigante da colina 6, mesmo com proteção e orientação divinas de Vandaliel. Embora Simon e Natania provavelmente não fossem a causa, os monstros começaram a soltar gritos em vez de rugidos intimidadores. Seus instintos os tornaram mais ferozes devido à fúria do calabouço, mas ter seus números reduzidos tão unilateralmente os forçou a se lembrar do medo que haviam esquecido. O último gigante da montanha soltou um grito e começou a fugir. Como se isso fosse um sinal, todos os outros monstros viraram as costas para a cidade e fugiram também. Eles pareciam totalmente derrotados enquanto corriam por suas vidas em direção à floresta, abandonando seus irmãos feridos. Eles estão fugindo, um dos cavaleiros murmurou. Vencemos! Vencemos! Gritou um aventureiro. Os cavaleiros e aventureiros comemoraram sua vitória, não perseguindo os monstros. Eles dispararam algumas flechas e feitiços nas costas dos monstros, mas temiam sofrer ferimentos inesperados se perseguissem demais. Arlmork deu um suspiro de alívio. Por enquanto, podemos ficar tranquilos. Ele não tinha intenção de ordenar que os homens perseguissem os monstros. A ordem dos cavaleiros e os aventureiros provavelmente estavam exaustos, e os monstros teriam a vantagem em uma batalha dentro da floresta, pois formações táticas seriam impossíveis de manter. Monstros que despertaram de uma fúria tornaram-se como quaisquer outros monstros e quase nunca deixaram seus ninhos dévios, então a existência dos sítios não estava mais sob ameaça. Neste caso em particular, os monstros eram monstros de alto escalão que tinham existido nos ninhos dévios em torno da cidade até agora, então o caos provavelmente continuaria por algum tempo, pois eles eliminaram os monstros mais fracos, mas essa situação seria resolvida pela Guilda dos Aventureiros, publicando comissões e contratando aventureiros de classe B ou superior para exterminá-los. O ninho Dévilso seria fechado até que a situação fosse resolvida, então os aventureiros teriam menos áreas de caça para adquirir materiais de monstros e outros recursos encontrados nos ninhos Dévios. Isso seria realmente um grande problema. Mas não havia necessidade de tentar imprudentemente resolver esse problema agora. Era o que o conde pensava. Berrar e Bashem provavelmente tinham opiniões semelhantes. Mas as circunstâncias eram diferentes para Darcia. A este ritmo, a batalha terminaria antes de Vandaliel derrotar os indivíduos reencarnados.
O que devemos fazer? Pensei que podíamos fazê-lo durar mais tempo. Deveríamos estar a dar perseguição? Ela se perguntou. Gufadgar-san parece ocupado, e Aime não é um cavaleiro ou aventureiro, então it ficar bem para mim deixar este lugar por um tempo, ou it? Caldown, Darcia. Eu acho que há muito sentido em apenas nós darmos perseguição, disse Basdia. Van e os outros estão lutando em uma pastagem que está muito longe da cidade, Arenili eles? Temos acabado de exterminar os monstros, por isso, se o rapaz e os outros ainda estiverem a lutar contra bandidos misteriosos, alguém irá apoiá-lo. Eles estão lutando em um lugar que é visível da cidade, afinal, disse Zadiris. Os cavaleiros e aventureiros já estão equipados para a batalha agora. Aqueles que sofreram menos lesões e fadiga seriam capazes de chegar lá muito rapidamente em Orsis. E então eles seriam apanhados na batalha entre Vandaliel e Hajime Fitun. Aqueles de força comum provavelmente morreriam ao serem atingidos por uma única onda de choque de um ataque, e eles se tornariam fardos, não reforços, para Vandaliel. O mesmo era verdade, mesmo que eles se dirigissem para Kanako e os outros também. E o mesmo também se aplicava se Darcia pedisse para eles seguirem para a floresta em que Miles estava lutando. De fato, Miles estava travando uma batalha mais próxima do que Vandaliel, então era provável que o resultado fosse ainda mais terrível se ela fizesse isso. Isso precisava ser evitado. Assim como Darcia, Basdia e Zadiris estavam se perguntando o que fazer. Talvez você deva apenas apoiá-lo, Darcia-san? Natania sugeriu. Você é a mãe dele, então ninguém vai impedi-lo. Se você for rapidamente lutar contra o cara que Vandaliel está lutando 2-1, provavelmente estará terminado antes que mais alguém chegue. Sheilitz à direita, Simon concordou. Há alguém que esteja gravemente ferido, por isso acho que haverá problemas. Talvez devesses ir até lá antes que o conde e os outros se lembrem que o mestre está envolvido numa batalha contra bandidos, ele disse, olhando para a expressão de alívio no rosto dos Earlili. That's true, disse Darcia, seus olhos se iluminando. Então Ayo rapidamente, e o... Naquele momento, os monstros em fuga se viraram mais uma vez e começaram a voltar para a cidade. Seus olhos estavam vermelhos, ficou claro de relance que eles eram ainda mais agressivos do que tinham sido durante a fúria. Atrás dos monstros havia uma mulher segurando um chicote e um jovem que parecia ser um mago. Itin como Fitun-sama temia. Monstros, prendam aquele elfo negro e aqueles ghouls nesta cidade, a mulher gritou, comandando a horda. Para pensar que fomos forçados a sair também. O que é que o comandante está a ter tantos problemas com? O mago murmurou. Estes dois eram espíritos heróicos que tinham sido posicionados aqui apenas no caso, para garantir que o tumulto monstro não foi suprimida antes da batalha entre Vandaliel e Fitun chegou à sua conclusão. Eles tinham sido posicionados muito para trás, voando pelo céu com magia, então eles não tinham sido pegos em armadilhas legionelitis. Vendo a horda de monstros retornando, os cavaleiros e aventureiros apressadamente se esforçaram para reconstruir suas formações. Darcy e os ghouls levantaram suas armas mais uma vez, seus olhares fixos nos dois espíritos heróicos por trás dos monstros. Veilitul tem que ir mais a sério contra esses dois, Urteui. Darcia murmurou, levantando sua equipe. Transformem.